Olá, olá galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. Vamos dar continuidade agora ao estudo que nós estamos fazendo da abertura espanhola, também chamada de Ruy Lopes, beleza? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a variante principal, a gente vai falar sobre algumas das possibilidades que nós temos, né, com essa abertura. E depois vocês comentam aí o que vocês acharam da aula. Vamos lá. Então, para começar, o que define a abertura espanhola é o começo com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Bispo C4, abertura italiana, bispo B5, abertura espanhola ou Ruy Lopes. E aí, a gente está estudando essa variação em que as brancas jogam A6. Tem a possibilidade também, né, das pretas jogarem a defesa berlinesa, né, com o cavalo F6, a gente comentou sobre ela na aula passada, e que se ela joga cavalo F6, a gente tem a possibilidade ou de jogar direto dama E2, ou de jogar roque, depois, se cavalo toma E4, a gente pode jogar D4 direto, cavalo volta para D6, bispo toma em C6, peão toma de volta em C6, a gente recupera o peão em E5, o cavalo pode ir para F5, e aí, ó, dama toma dama, rei toma dama, e a gente tem esse meio jogo sem damas aí, como dizia o Kasparov. E aí, uma outra possibilidade é, depois de dama E2, ele continuar com o bispo E7, a gente já comentou um pouco sobre essa jogada. Se ele joga bispo E7, a provável continuação, aí a gente já discutiu um pouco na última aula. Se ele joga 6 direto aqui depois da berlinesa, a gente recua para A4. Ele pode atacar o nosso bispo com B5 e a gente joga bispo B3, provavelmente seguido de bispo E7. Aí, né? Tudo bem parecido com o que a gente já tinha comentado antes. Outra possibilidade é quando a gente joga dama E2 e ele joga direto bispo C5. É uma outra jogada aí que a gente analisou na aula passada. Então, se você quiser ver algumas variações, algumas possibilidades com essas jogadas aí, você pode olhar na nossa aula passada sobre a espanhola. Então, dando continuidade, a gente vai seguir aqui com A6 mesmo, bispo A4, mantendo a diagonal, e cavalo F6. Nesse momento, na berlinesa, a gente já pode jogar ou roque, né? Se a gente joga roque, que é a variante principal, ele joga bispo E7, torre centraliza em E1, B5, bispo B3 e roque. Essa é a variante principal da espanhola, é o que a gente vai ver mais acontecendo. Então essa é a principal que você tem que manter em mente, né? Que normalmente as posições vão chegar nessa situação aqui. É uma posição que a gente precisa treinar, que a gente precisa jogar, mas claro que a gente precisa conhecer também as outras possibilidades. Por exemplo, no momento que eu jogo dama E2, ao invés do roque, ele pode jogar bispo E7. Esse bispo E7 é uma jogada interessante e que ele poderia ter feito também diferente. Ele poderia ter feito B5, bispo B3 e bispo C5 teria o mesmo resultado. O mesmo resultado aí, né, que a gente já viu antes. Se ele joga, por exemplo, depois de dama E2, ele pode jogar bispo E7. Se ele joga C3 aqui, se ele faz o gambito Marshall, né? Se eu jogo C3 de brancas, uma possibilidade das pretas é justamente fazer esse gambito aqui, ó, jogar D5. Isso daqui é uma possibilidade que a gente também tem que ficar de olho. Mas é uma jogada interessante, né? O C3 aqui para as brancas. Só que o problema é que essa variante leva a muitos empates, né? Como eu já tinha comentado. A4 também é uma possibilidade. Se ele joga B4, o jogo tá igual, né? E se ele joga D5,
é uma outra possibilidade dele também. Tentar colocar o Gambito Marshall agora, colocar uma série de problemas aí pra gente. O detalhe é, se eu vou seguir esse caminho de Dama E2, e ele joga Bispo E7, eu posso fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, eu posso jogar esse C3, que eu tinha acabado de comentar. Se eu jogo esse C3, ele pode rocar, eu jogo D3, né? Continuando a mesma ideia que a gente já trabalhou na italiana. D6, bispo G5, mesmo com bispo de A7, lá agora esse bispo é interessante para criar uma pressãozinha básica. E se ele joga o cavalo D7, né, para evitar essa pressão, ele desfaz, mas beleza, pelo menos a nossa intenção ali ela foi cumprida em partes. Outra possibilidade é jogar bispo captura, aqui C6. Bispo captura, peão captura, cavalo toma E5, dama D4 para tentar recuperar, cavalo F3, dama toma E4, dama toma E4 e cavalo toma E4. Aqui ficou muito melhor para as peças brancas, ou para as peças pretas. Por quê? Dentro dessa possibilidade, as peças pretas elas mantêm um par de bispos. E é sempre interessante manter o par de bispos. As brancas conseguiram uma pequena vantagem, que foi aquele peão dobrado, mas não parece ser algo que possa ser explorado agora de maneira efetiva. Então, não funciona tão bem. Então, eu posso jogar C3. Lembrando, se eu capturar em C6, não funciona. Então, uma opção interessante aqui pode ser fazer o roque. Uma jogada sólida contra uma defesa sólida das pretas. As pretas aí jogando em E7 estão com uma defesa sólida, eu faço um movimento sólido também para continuar a partida. As brancas fizeram o roque, as pretas podem responder com roque também, né? E aí a gente pode se questionar se eu posso ou não fazer o roque agora. Vamos ver se funciona aquela jogada de bispo toma C6. Se você quiser pausar, pensar, beleza? Bispo toma C6, peão toma C6, cavalo toma E5, dama D4, cavalo voltando para F3, dama toma E4, dama toma E4, cavalo toma E4, só que agora tem uma continuação, por causa desse roque aí das pretas. Agora as brancas se deram bem. Então por isso que é bom você saber, eu não podia fazer esse ataque, né, capturando o C6 antes, mas agora eu posso. Por quê? Pausa aí, pensa um pouquinho na jogada das brancas. A jogada das brancas é torre A1. Centralizando a torre, atacando cavalo e bispo. Uma das duas vai cair. Posso tentar defender com F5, não adianta. Peão D3, atacando o cavalo. Posso tentar atacar a torre com bispo B4, desculpe. Mas eu jogo C3, tá tudo bem. Tem duas peças aí atacadas das pretas. As pretas perderam uma peça inteira na abertura. Então deu tudo errado para as pretas aí, não funcionou. As pretas, então, nesse momento, elas têm que jogar B5. Elas não podem fazer o roque agora. Se elas rocarem, é um erro e você tem que aproveitar esse erro, claro. Joga B5, eu vou jogar bispo B3, e agora eles podem fazer o roque tranquilamente. Agora foi o momento certo. E agora eu posso jogar C3 tranquilamente. As opções das pretas estão entre D5 e D6. Se ele joga D5, eu posso seguir o jogo de duas maneiras. Eu posso, primeiro, jogar D3, né? Ignorar um pouco aqui o desenvolvimento dele e continuar o meu plano principal. Se D toma E4, D toma E4, bispo B7, torre para D1, bispo em D6, bispo G5, e eu tenho uma posição muito interessante para as brancas. Esse bispo de B3 está fortíssimo. O bispo de G5, ele crava ali o cavalo, e eu tenho uma vantagem para as brancas aqui. É muito melhor jogar de brancas essa posição do que de pretas. O cavalo ali está praticamente inativo. O bispo das pretas em D6 praticamente inativo, também não está ajudando em nada o desenvolvimento das pretas.
Se eu jogo nessa posição toma D5, a continuação pode ser cavalo toma D5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, dama toma E5, bispo E7. Jogo D4, bispo D6 ameaçando a dama e a dama retorna. Muito melhor para as pretas. As pretas estão bem mais desenvolvidas, as jogadas delas realmente foram jogadas de ataque e as brancas saíram numa desvantagem tremenda aí. Então é importante saber o que jogar nesse momento. Entre D6 e D5, a gente já viu, né, as opções que nós temos aqui para desenvolver. Se ele joga D6, então eu não vou responder dessa maneira, eu vou responder com torre. Vou responder com torre D1. E agora a gente vai analisar algumas possibilidades das pretas aqui, quando eu jogo torre D1. Primeiro, as pretas podem jogar torre E8. Torre E8 eu posso responder com A4. A4 é uma jogada bem interessante aí para atacar esse lado da dama. Ele pode responder com B4. E agora a gente tem uma ideia muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, envolvendo a casa de C4. Se você quiser, você pode pausar, pensar numa possibilidade aí e a gente continua. A ideia que nós temos aqui é bispo toma, peão, cheque. Ganhamos um peão limpo, porque depois de rei toma, dama C4 e nós temos um ataque duplo. Pior ainda, se ele tentar, por exemplo, rei F8, eu ganho o cavalo. Mas se ele tenta bispo E6 para tentar combater, é pior ainda para ele, porque eu respondo com cavalo G5 cheque. Ataque duplo e mais coisas vão cair aí das pretas. Deu tudo errado, as pretas, né, estão com esse jogo praticamente perdido. A sequência então que nós podemos ter aqui, que pode ser interessante, é que quando a gente joga 4 e ele joga B4, ele perde essa casa de C4, ele poderia ter feito outra coisa, por exemplo, ter jogado bispo G4. Bispo G4 é interessante porque lembra um conceito que a gente discutiu na italiana. A gente não pode jogar o peão de D4 das brancas agora. A gente não pode. Porque esse bispo está cravando o nosso cavalo e ele está indiretamente atacando a casa D4, que é uma casa protegida pelo nosso cavalo e a gente precisa dele ali. Então não joga D4 nessa posição de jeito nenhum. O correto é jogar mesmo H3. Beleza? Nessa posição a gente joga H3, bispo H5, D3 primeiro, dama D7, cavalo de B D2, torre de F E8, cavalo F1, bispo F8 e cavalo G3 no lugar lindo que a gente precisa para ganhar um tempozinho ali em cima desse bispo. Se bispo toma F3, não adianta muita coisa. Dama toma e a gente tem uma série de ataques muito interessantes aqui. A gente tem o cavalo indo para F5, a gente tem o bispo chegando em G5, a gente tem o bispo de B3 fortíssimo, não vale a pena para as pretas. Se eles perdem o tempo, a gente ainda tem vantagem tanto com B5, com G5, quer dizer, e a gente tem vantagem ainda com o cavalo H4. O cavalo H4 é muito interessante porque além de ter a possibilidade de ser trocado por esse bispo, a gente ainda tem a possibilidade de jogar em F5 ali, que é uma casa fortíssima para esse cavalo. E a gente diz que esse bispo ele é ruim justamente porque ele está atacando um peão que está protegido por outro peão. Então ele não tem muita funcionalidade aí dentro dessa posição. Não serve para muita coisa, né? Essa é a verdade. Outra possibilidade, né? Vamos voltar aqui na jogada das pretas. A gente já falou sobre jogar torre E8, a gente já falou sobre jogar bispo em G4, a gente tem a possibilidade também do cavalo retornar. Essa é uma ideia que é usada em alguns momentos, cavalo voltando para B8 para ele fazer uma manobra ali. Aqui não funciona tão bem. Por quê? Quando ele joga cavalo B8, eu posso responder com D4 direto, não tem bispo nenhum me atrapalhando. Ele pode jogar o cavalo de BD7 e agora peão toma E5, peão toma E5, cavalo toma E5, cravando ali
né, a dama dele, ele não pode tomar de cavalo, porque senão cai a dama. Então a gente ganha um peão limpo, aqui um peão tranquilo demais de ser capturado. Então não é uma possibilidade para as pretas também. As pretas podem jogar com o cavalo A5. Cavalo A5 atacando o nosso bispo. E aí a gente leva o bispo para a casinha natural dele, C2 ali, para ele ficar guardadinho, quietinho. A continuação pode ser C5. Aí a gente joga D4. Agora ele tem duas opções. Ele pode fazer peão toma D4. Eu respondo com peão toma. Dama C7 é muito interessante porque ali, né, o nosso bispo tá ameaçado, só que eu jogo o cavalo em C3, a casa natural do cavalo. Sempre que a gente puder jogar o cavalo em C3, a gente joga em C3. Esse caminho de D2 é realmente quando as pretas estão lutando bem ali pelas casas e não deixam que o nosso desenvolvimento chegue a esse momento. Mas se as pretas permitirem, cavalo C3 lindamente. Uma posição ótima. Ele pode jogar a dama C7 e eu tenho a possibilidade também de jogar D5. D5 avançado aqui. Uma possibilidade também interessante para analisar. Beleza? D5 é interessante. E cavalo de BD2 nos leva a uma posição ruim. Eu tenho que tomar cuidado nesse momento de jogar. Por quê? Se eu jogo cavalo agora, ao invés de D5, e ele toma e eu tomo, o bispo caiu, por conta desse meu cavalo atrapalhando. Então, se ele pode ir para C3, lembrem de jogar em C3. Essas foram as dicas de hoje sobre a abertura espanhola. Vamos comentar um pouquinho mais sobre como combater esses ataques também. E vamos analisar algumas partidinhas aí também. Beleza? Vejo vocês muito em breve. Tchau, tchau. Até a próxima aula de xadrez.